Salve, salve, querida turma. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na nossa aula de hoje nós vamos abordar a unidade 2, que tem como título As redes e a formação do espaço geográfico. Nós vamos destacar, na nossa aula, o nosso sistema de transporte. Em síntese, analisaremos o sistema rodoviário, o sistema ferroviário, analisaremos o sistema aéreo, os meios de transporte aéreo, analisaremos o aquaviário, dutoviário, e aeroespacial. Basicamente, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, tá certo? Então, galera, é importante destacar que a nossa aula de hoje ela está entre a página 608 a 634. Quando a gente vai falar sobre os meios de transporte, a gente tem que ter em mente que a circulação de mercadorias ela constitui um processo que se caracteriza pela transferência dos bens produzidos em um determinado espaço geográfico para outro. Nesse processo, o papel dos transportes ele é essencial para ligar do campo, das cidades, das indústrias, etc. Então, quando a gente analisa os fluxos de mercadorias, de bens, etc., os transportes são fundamentais nesse contexto. Então, os meios de transporte e de comunicação sempre tiveram na história humana e foram se desenvolvendo ao longo dos anos, tendo como sempre um papel vital na construção e no desenvolvimento das sociedades. Então, a gente tinha num primeiro contexto a atração de animal e depois começou-se a desenvolver pelos barcos. Então, os meios de transporte são todos aqueles que se locomovem por terra, por céu ou pela água, que são caracterizados pelos aparatos que auxiliam no deslocamento da pessoa ou mercadorias. Os meios de transporte podem facilitar os meios, pode ser pelos meios de transporte terrestres, aquaviários, aeroespaciais e dutoviários. Esses são os contextos do meio de transporte. E quando nós analisamos os meios de transporte, no caso brasileiro, o que vai predominar, o sistema de transporte brasileiro, o que vai predominar é o rodoviarismo. Ou seja, se notabiliza no Brasil uma maior concentração na utilização por meio de caminhões, de ônibus, etc. Evidentemente, isso não se deu da noite para o dia. A gente tem um processo histórico que vai explicar isso, que tem, de certa forma, um abandono do sistema ferroviário e um deslocamento para o sistema rodoviário. Isso vai ser intensificado, especialmente do governo do presidente do Juscelino Kubitschek, onde ele acaba priorizando e dando uma maior atenção e abrindo mercado para as indústrias automobilísticas. E isso acaba potencializando e estimulando a consolidação do rodoviarismo no Brasil. Tá certo? Então, o rodoviarismo se utiliza de estradas, sendo elas pavimentadas ou não, para o deslocamento de pessoas e mercadorias. A maior vantagem seria a flexibilidade locacional e os seus custos baratos de implementação. No entanto, ela apresenta uma pouca capacidade de tonelagem. O que é isso, professor? Um caminhão ele tem a capacidade, ele apresenta baixa capacidade para deslocamento de grãos, de mercadorias, etc. Só para que a gente possa ter uma ideia, de uma maneira geral, aproximadamente um caminhão leva 30 toneladas de um produto, um trem 125 e hidrovias 575. Então isso já sinaliza para a gente como o sistema rodoviário ele é problemático nesse sentido. Então o Brasil apresenta hoje um predomínio do modelo rodoviário, aproximadamente 62% da rede de transporte em sua estrutura de deslocamento ao longo de toda a extensão territorial. Outro sistema de transporte que nós temos é o sistema de transporte ferroviário. E aí ele tem vantagens como alta capacidade de carga, barateamento do transporte, porque se você consegue mover uma enorme quantidade de carga, isso facilita, não apresenta problemas com congestionamento, se possui
uma grande eficiência energética. E qual a desvantagem? O alto custo de manutenção e de instalação, não e a falta de flexibilidade. No Brasil, a gente tem essa malha ferroviária. A gente tem que ter em mente que é uma malha que foi abandonada por políticas públicas. Recentemente, com a participação da iniciativa privada, tem se ampliado, né, esse modelo de transporte. Então, comparando as condições atuais da malha ferroviária com o período anterior, né, à redução da participação dos estados, os índices apontam crescimento na recuperação da atividade ferroviária no país, com possibilidade de aumento de sua participação na matriz de transporte, sobretudo no médio e no longo prazo, em razão de investimentos feitos pelas concessionárias. Quanto mais eficiente é o meio de transporte, melhor e mais barato se transforma um produto, né? Você tem um melhor deslocamento e mais barato fica o produto. Outro meio de transporte que nós temos é o aquaviário, né? E o aquaviário, ele pode ser, como eu destaquei aqui para vocês, por meio marítimo, longo curso, cabotagem entre portos e hidroviário nos rios. Nos rios, a gente tem que ter em mente que existe toda uma complexidade da geomorfologia local, do relevo, etc., né? Então, há que se considerar isso. Então, quais são as vantagens? Como eu já sinalizei para vocês, alta capacidade de carga e baixo custo. Desvantagens: alto custo de implementação das plataformas portuárias, processo lento de carga e descarga, baixa velocidade de transporte. Outro meio que nós devemos destacar é o transporte aéreo, né? O transporte aéreo, os meios de transporte, eles se caracterizam pelo deslocamento de pessoas e mercadorias pelo ar. Os meios mais comuns são os helicópteros, balões, etc. Então, quais são as vantagens? Velocidade, transporte bastante seguro e confortável. As desvantagens: alto custo de manutenção, inflexibilidade locacional, ou seja, depois que instalou um aeroporto ali, você não tem como ficar, né? A locação dele tem muita restrição, elevada poluição atmosférica e sonora e dependência de condições atmosféricas, né? E aí nós temos esse cenário do sistema aéreo brasileiro. Nós temos a rede de transporte aeroespacial, cada vez mais ele tem ganhado, né, crescimento, notabilidade. Os dutos, né, onde é possível deslocar gás, combustíveis e etc., tá? Então, os dutos eles são também utilizados. Então, esses são os modais de transporte de carga no Brasil. Queridos, espero poder ter ajudado vocês na compreensão dessa aula. Um grande abraço a todos e até uma próxima.